Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva da Rede Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco agora, prestigiando o que é nosso. Estamos começando, nesta segunda-feira, mais uma edição do programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos receber o secretário de governo, o ex-deputado Luiz Calixto. Seja bem-vindo, secretário. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu. É a primeira aqui como secretário, né? Como secretário, sim, programa. Mas é um prazer reencontrá-los, né? Você, Muniz, Osmi Lima, Narciso Mendes, amigos de algumas caminhadas, de muitas divergências, mas também de muitas convergências. Né? É um prazer e estou aqui à disposição de vocês. Legal. Como sempre, Narciso Mendes e Osmi Lima estão aqui a compor, então, essa bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, Osmi. Boa noite, Calixto. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para continuarmos a nossa conversa, hoje recebendo o secretário Luiz Calixto. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre. Hoje, como eu falei agora há pouco, recebendo o secretário de governo Luiz Calixto, ex-deputado estadual. Ele já era parte integrante da primeira gestão do governador Gladson Cameli, foi um dos coordenadores da campanha, credenciou-se e desde o início da segunda edição do governo é secretário de Estado de governo. Secretário, um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado. Osmi, já que você está mais próximo aí, pode fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Muito bem. Primeiro é um prazer rever o Calixto. Ele já esteve várias vezes aqui no nosso programa, sim, quer como deputado, como ex-deputado, né? E sempre eu sempre gostei do Calixto, porque sempre foi uma figura polêmica. Ele sempre polemizou. Com equilíbrio, né? Com equilíbrio, claro. Ele não é extremado nem à direita nem à esquerda. Eu sempre costumo dizer que eu sou um democrata, né? Que quem vive numa democracia tem que saber que precisa conviver com todos os segmentos. Eu vou fazer algumas perguntas muito mais de curiosidade para o telespectador. Por exemplo, você como secretário de governo e de ação política, você naturalmente apoia, como eu estou sabendo, a nossa vice-governadora Maílza para a próxima eleição de governo. Eu só queria saber o seguinte, com quantos partidos hoje, vai ser que aumente amanhã, a Maílza está contando nessa sua campanha? Quantos partidos políticos? Nós vamos reproduzir em 2026 a mesma aliança que vencemos a eleição em 2022, com o PSDB, Podemos, Solidariedade, PP, deixa eu ver mais quem, para não cometer injustiça, e estamos numa conversa muito avançada, muito promissora, muito venturosa com o MDB. Certa vez, eu estive lá na sede do PMDB e disse que nós tínhamos ido lá fazer um pedido de casamento ao partido. É um partido que tem uma capilaridade estadual muito grande, tem líderes que contribuem muito, né, com a política do Acre, e uma aliança com o PMDB, ela fechará com chave de ouro esse arco de aliança que nós vamos reproduzir. Acho que esqueci do PDT, né? Mas nós não perdemos nenhum partido da aliança passada e vamos acrescer ainda mais com o PMDB. Gostaríamos muito de ter aliança com o PL. Em 2024, o PP, o partido do governador, o governador, a vice-governadora apoiaram intensivamente a campanha do prefeito Bocalon, sob o compromisso de que ele permaneceria até o final do mandato, né, para dar consecução, para dar continuidade a todo o seu projeto de governo, todos os compromissos que ele assumiu com a população. O Gladson apoiou o Bocalon. Apoiou o Bocalon e foi um apoio decisivo. Quando o governo abraçou a candidatura do Bocalon,
ele tinha 17 pontos abaixo do candidato Marcos Alexandre. E isso quem diz são os dados científicos, são as pesquisas. Então, a partir daquele momento, o Gladson, né, com todo o seu carisma, com todo o seu apelo popular, com a popularidade de seu governo, nós viramos o jogo e o Bocalhau ganhou no primeiro turno. Eu tenho muitas divergências com prefeitos que largam o mandato pela metade, porque isso, ao meu entendimento, é uma falta de compromisso com a população. E, desculpe, você prossegue, mas, num passado recente, 2 prefeitos que deixaram, como Marco Alexandre e o Flaviano Melo, perderam a eleição para governo. A história depõe contra quem se afasta, né? E também diga-se de passagem que naquele momento, tanto o Flaviano quanto o Marcos Alexandre detinham um índice de popularidade muito alto. Muito alto. É verdade. Mas é porque a população não entende. Você foi eleito para resolver o problema do posto de saúde, da rua, do saneamento, do calçamento, da iluminação pública, da educação básica. Aí, de uma hora para outra, você diz, não, esquece tudo e agora eu vou para um outro objetivo. É verdade. Ou seja, o seu compromisso foi deixado pela tem metade. Um peso. E eu espero que o prefeito Bocalhau reveja a sua opinião, cumpra seu mandato até o final e participe desta aliança do governo, né? Aliás, a governadora Maísa Assis sempre foi muito parceira do prefeito Bocalhau, né? Sempre foi muito solidária, né? E seria o momento da retribuição. Da retribuição. Ela basta ver que em 2020 a governadora bancou partidariamente a eleição do Bocalhau. Ela, enquanto senadora, todo mundo sabe, o governador Gladys Camelipe se licenciou do partido do PP para apoiar a nossa deputada Socorro Nery, e a governadora ficou ao lado do Bocalhau. E ela era presidente do partido, Presidente do partido. Ela conseguiu apoiar o Bocalhau sem romper com o governador. Sem romper com o governador, e o Bocalhau foi prefeito, né? Então, se existe esse princípio da gratidão, da reciprocidade, seria o momento. E, além do mais, o prefeito Bocalhau ele precisa cumprir as suas tarefas. Ele precisa cumprir os seus compromissos. Só mais uma vezinha, viu, Narciso? Desculpa. A gratidão, eu aprendi, é a síntese de todas as virtudes. Porque não houve motivo nenhum para rompimento. Isso. Se houvesse um rompimento político, mas não houve. A governadora Maísa continua do mesmo jeito, o governador Gladys continua do mesmo jeito. E mais, o Bocalhau está assentado na prefeitura da capital do estado. Quando se fala numa prefeitura de Rio Branco, meu amigo Muniz, você está falando de metade do estado, não é pouca coisa, né? Então, ele precisa dar consecução aos seus compromissos de resolver a questão do saneamento, a questão do transporte público, a questão da melhoria do atendimento da saúde básica, da educação, porque a população elegeu o Bocalhau para isso. Sim. Ela não elegeu para que eles fizessem uma escada, um trampolim para o próximo governo. Eu tenho esse entendimento que mandatos devem ser cumpridos até o final. Ô, Calixto, nós aqui, dado a diversidade das questões que mereçam ser levantadas, a gente nós vamos procurar ser curto nas perguntas e você poder ser curto na resposta. Por quê? Difícil porque são 3 faladores, né? Sim. Não. Então acontece o seguinte. Quando eu vejo falar sem nome de partido político num país que desrespeita os próprios partidos políticos, nós estamos partindo de uma premissa errada. Eu tive uma conversa oportuníssima com a vice-governadora Maísa, me encantei com o que dela ouvi
Além do mais, que ela está perfeitamente qualificada para reivindicar a eleição de governadora o ano que vem. Agora, num país em que nós já elegemos 2 presidentes que só mudaram de partido, faltando 6 meses para as eleições, então o partido político não diz nada. Não reflete nada. Aqui no Acre mesmo, Jorge Viana chegou ao poder fazendo parte do PT, que à época era um partido nanico aqui no Acre. Uhum. E esse partido chegou, em detrimento dos meus interesses, a eleger a senadora Marina senadora, a instalar Jorge Viana no governo e passar, não o petismo, mas o vianismo, mandando 20 anos no nosso Estado. Então não me surpreende esse vasto apoio partidário que a Maílza está tendo. Eu me surpreendo com o jeito conciliador dela. Verdade. Mas, Narciso, você tem que colocar nas suas avaliações que o PT era um partido nanico lá em 90, salvo engano, não é isso? 90. 90, mas o PT tinha uma rede, né, um organismo partidário muito grande, composto por sindicatos, associações, um organismo social muito forte, as comunidades de base. Tinha uma base mais sólida que os partidos Então, grandes. assim, olha, porque muitas vezes você tem razão que os partidos no Acre, eles têm dono, né? As pessoas se referem ao partido tal do deputado tal. O PT, naquela época, era um partido de organismo, né? De sindicatos, né? De associações, né? E juntou-se a um nome novo, né? Que falava bem articulado, e que soube capitalizar tudo isso. Então, esse organismo que o PT tinha superava a questão do tamanho do partido, o PT. Mas eu posso colocar mais uma Diferentemente de coisa? hoje, só para concluir, diferentemente de hoje, que você tem partidos que têm a cabeça, mas não tem o alicerce, não tem base popular, não tem base de organização social. Então, essa é a diferença do PT daquela época, né? Mas, com relação a Maílza, você está com a governadora, você tem razão. Agora, todos os comentários que eu fiz aqui acerca do Bocalhon, dizendo que, na minha opinião, ele deveria cumprir suas tarefas assumidas na campanha, né, os compromissos que foram firmados com a população, e são apenas comentários, porque a candidatura da Maílza independe da candidatura do Bocalhon. Ela é candidata. Ela, por essas razões, por ser uma mulher de diálogo, uma mulher que sabe ouvir, uma mulher que é ponderada, que não está afeita a extremismo, ela conquistou o direito legítimo de ser candidata. Por exemplo, hoje as pesquisas já colocam a governadora Maílza com mais de 2 dígitos, mais de 20%. Então, hoje... Está dentro do planejamento de vocês? Não, acima do planejamento. Porque antes a gente tinha aquela avaliação rasteira, dizer, não, tem que ter 2 dígitos, né? Ora, 2 dígitos pode ser de 10 a 99. A 99, né? Mas ela já tem hoje, né, superior a 20%, e a partir do momento em que ela vai se destravando, que vai soltando o freio de mão, que o governo vai entrando na campanha, eu não tenho dúvida de que ela será a governadora. E eu estou diante de 2 pessoas, Narciso e Osmi Lima, que conhecem os temperamentos dos políticos locais. Eu também conheço um pouco, menos do que vocês, mas a Maílza é algo completamente novo na política do Acre, despida de qualquer vício, né? Você não tem notícia de que a governadora Maílza fez um compromisso e não assumiu, enganou, né? Não cumpriu, não honrou um compromisso. Então, ela é algo completamente novo, né? Fala baixo, meiga, até quando vai chamar a atenção da equipe, porque muita gente confunde a meiguice dela e a fala baixa dela com fragilidade. Mas quando ela chama a equipe mesmo na responsabilidade... Na grande, como a gente fala, ela fala rindo, Narciso. Sem bater na mesa, sem ser ignorante, sem ser arrogante. Então, isso são qualidades, são virtudes. Só um ponto que você levantar da questão de eleição de 90.
do crescimento do PT. Teve um outro componente, mais sério ainda. O governador da época, que era do meu partido, PMDB, deixou quase todos os seus secretários apoiarem, por exemplo, ou o Jorge Viana ou o PP. Então, o PMDB se fragilizou naquele momento. Então, ora, por exemplo, o secretário de Agricultura, que era o Mâncio Cordeiro, estava dentro da secretaria. Estou citando nomes. Sim. Ele era o presidente da Emater à época. Não, Ele era secretário da Agricultura. o Mâncio. Secretário da Agricultura. Ele apoiou o PT abertamente. O secretário de Saúde apoiou Edmundo Pinto abertamente. Quer dizer, houve além do rompimento, a falta de recursos que deixaram o próprio candidato do PMDB. Olha, eu tenho a seguinte concepção. Vamos para a eleição de 2022. O senador Alan Rick, ele foi apoiado por quase 80% do governo. De quem? Do governo, da estrutura de governo. Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde. E, ao final, ele ainda foi para dar uma entrevista na televisão dizendo assim, eu ganhei sozinho. E nós ficamos lá com o Ney Amorim, que sofria, a sua maior oposição era dentro da própria estrutura de governo. Nesse momento... No dia da convenção, o primeiro abraço do governador não foi no Ney, foi no Alan Rick. O Alan participou da convenção. Eu faço a seguinte defesa. Eu sou um democrata, aceito as divergências, isso é normal, é natural da política, da democracia, mas nós não vamos permitir que a estrutura de governo trabalhe contra a nossa candidata. Quem achar que não deve apoiá-la, não tem problema, saia. Eu vi um gesto que eu quero repeti-lo à exaustão. O Francisco Nazareno, ele era um cargo comissionado da Secretaria de Governo. E aquilo ali para mim marcou. Ele chegou e disse, Calixto, eu vim aqui pedir para sair porque eu vou apoiar outra candidatura. Eu vou apoiar eu tenho um outro projeto. Normal. Agora, você não pode estar dentro de uma estrutura se servindo dela, fazendo o papel de laranja podre. Projeto político é assim, ó, o governo, a estrutura de governo vai trabalhar a favor da governadora Maísa Assis. Né? As pessoas podem votar no outro candidato? Podem, é normal. O sigilo é uma das essências da democracia, não tem problema. Agora, você, dentro de uma estrutura de governo, trabalhar contra... Né? Aproveitando, secretário, olha, isso vai valer para... Se a estrutura não presta, por que você está nela? Aproveitando, só para informar melhor, essa postura aí serve para as candidaturas majoritárias ou só para de governador? Senadores também entrarão nessa? Nós temos um candidato já definido, né? Muito bem posicionado, que está acima dos partidos, por conta da sua empatia, por conta da sua popularidade, por conta da forma simples como ele se comunica com a população, que é o governador Gladys Cameli. Eu não tenho dúvidas da eleição dele. Aliás, acho que vai ser uma das maiores do estado do Acre, já visto no estado do Acre. Mas nós temos uma segunda vaga de Senado. O que é que eu defendo? É que essa segunda vaga de Senado ela seja para contemplar uma pessoa que esteja no palanque da governadora. Normal isso. Natural, coerente. Claro. Não tem como você receber um apoio da estrutura de governo, um apoio do governador Gladys Cameli, estão trabalhando contra a candidata dele. Claro. Por exemplo, eu citei o exemplo de 2022. Como é que nós queríamos eleger o nosso candidato ao Senado se o governo trabalhava contra a quem lhe fazia oposição? Política exige disciplina, exige coerência, exige caráter. Não foi por outras razões que o PT também passou 20 anos no poder, porque você tem que ter uma cartilha de disciplina, de compromissos. Como é que eu estou, Narciso? Como é que eu sou secretário de governo e não vou apoiar a candidata que o meu governo está indicando? Se lá na frente eu mudar de opinião, Osmir pode ter certeza, eu vou lá e peço a minha exoneração. Agora não dá para você, porque estão me perseguindo, não,
aquilo é um projeto Concordo. político, né? Imagine, pergunte para qualquer outro candidato. Pergunte, por exemplo, para o Bocalon ou para o Alan Henrique se eles permitiriam que pessoas que estão na linha de frente de um suposto governo deles trabalhassem contra eles. Isso não existe. Verdade. Por exemplo, você foi o candidato em 90, né? É. Olha a dificuldade. Você tinha que trabalhar contra o seu próprio governo, Deixaram Osmir na linha do impedimento. né? Como é que se ganha uma eleição dessa forma? Subiram, quando tiver lá, tiraram a escada. Não, isso não Pendurado na existe. Isso não existe. Não existe. Tem razão. Você imagina um secretário do governo Gladys, da governadora Maísa, a partir de abril. Não, eu vou trabalhar para outro candidato. Não tem problema, trabalhe, mas saia. Exato. O governador teve um gesto muito que deve ser considerado. Você fala sobre o gesto do governador já, tá bom? Não, mas deixa eu só concluir. Ele, quando foi apoiar a Socorro Nery, que não era do... Lá em 2020. Ele saiu do PP, ele pediu licença do PP. Que não era candidato do PP, né? E naquela época o governo embarcou com o Bocalon. Pois é, então, Praticamente todinho. se a gente não colocar esses princípios, esta ordem, vira bagunça. Com É certeza. verdade. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para continuarmos a conversa aqui com o secretário de governo, Luiz Calixto. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital Rio Branco e também você do interior. Lembrando que todo o conteúdo da TV Rio Branco, o Tribuna Livre, o Diário do Esporte, o Boa Noite Rio Branco, enfim, toda a programação da TV Rio Branco está disponível para você no nosso portal, o riobranco.net, e também no nosso canal no YouTube, TV Rio Branco 8.1. Siga-nos nas redes sociais, @Rio Branco. Você pode me seguir também, @Muniz11. Se você ligou o seu televisor agora, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui a conversar com o secretário de governo, ex-deputado Luiz Calixto, nesta segunda-feira. Doutor Narciso, pode fazer a pergunta agora ao nosso entrevistado. Eu quero fazer aqui um registro da minha gratidão a você. Quando eu já me imaginava trafegando nos tapetes azuis do Senado, surpreendido eu fui com a minha derrota. Isso foi em que ano, Em 90 e 94, onde ele teve mais chances. E com a eleição da Marina Silva. 94. E a gratidão que eu lhe devo é a seguinte: faltou meio quilo de votos para eu me eleger. E você foi entre os candidatos a deputado estadual da época, do meu partido, ou dos partidos aliados, que apoiou com a maior fidelidade a minha candidatura. Muito obrigado por isto. Calixto, eu estou completando 200 artigos todos os dias, sem faltar nenhum deles, que publico um artigo no AC 24 Horas e outro no Jornal Rio Branco. E eu tenho me atendo muito mais à política externa do que à política local. Até porque o ambiente ainda não está muito agressivo, não. Está mais ou menos. A despeito dessas questões da candidatura do Tião Bocalon, com reparos que você fez, com os quais eu concordo também. Repetindo a frase do Osmir, que não é dele, Não. é de Aristóteles. A virtude está no meio. Não, falei que a gratidão, A gratidão. é a síntese de Que- todas que- as virtudes. Que a gratidão é a síntese de todas as virtudes. Então, parabéns pelo seu desempenho em favor da candidatura da vice-governadora Maísa.
porque você está mantendo a sua coerência. Embora que a nossa amizade tenha se distanciado um pouco, porque a minha proximidade com o poder só começa quando ele deixa o poder. E você hoje é um homem tão poderoso na estrutura do Estado. Narciso, foi Não. bom essa... Que me impede os nossos constantes anúncios. Quando a Maísa foi eleita, que você deixar de ser o homem forte do governo dela... Mas eu acho que vai continuar sendo. Então tu não vai falar. Não, Com ele tão cedo. ou mais. Então, nessa luta de vocês, você tem todo o direito de buscar apoio à candidatura da Maísa, tem todo o direito. Mas não percam tempo em querer ter o prefeito Bocolon do seu lado. Até porque o Tião Bocolon, para errar e para acertar, ele não só tem errado com a sua teimosia, ele também tem acertado com a sua teimosia. Bocolon não atende conselho de ninguém, orientação de ninguém. Bocolon, quando chega em casa à noite, ele pega o travesseiro dele e fica conversando. E é o único conselheiro dele. Não adianta. E eu não estou dizendo que ele está errado nem que está certo, mas estou dizendo que esta é a sua crença. Então, é bom se preparar, no meu entendimento, que o Bocolon estará na chapa para candidato a governador. Mas, como você viu no meu comentário, vamos reprisar, eu falei que nós gostaríamos de ter o PL na aliança. Mas que a governadora Maísa Assis será candidata ao governo com ou sem Bocolon. Agora, evidentemente, que a gente está usando como argumento de que ele deveria permanecer na prefeitura para concluir o cumprimento de suas tarefas, de seus compromissos. Aquilo que a população chama de promessas, porque você deixa um mandato, precisa fazer esse cálculo, são 2 anos e 9 meses, ou seja, são 2/3 do mandato. A população, em 2024, não elegeu um prefeito para exercer 1/3 do mandato. Ele vai entregar a prefeitura para o seu sucessor, no caso o vice, com 2/3 do seu tempo de vigência. Ele não vai poder ter o argumento de dizer, olha, eu não cumpri as minhas tarefas, os meus compromissos, porque me faltou tempo. Não, você está abandonando antes do tempo, então o tempo esteve demais, né? Tanto que são 2/3. Mas aí você fala uma coisa também, que diz que tanto é virtude quanto é defeito. Narciso, a autossuficiência é uma das maiores desvirtudes de um ser humano. Eu não quis entrar nesse quesito. De achar que você sabe tudo, de que tudo começa em você e encerra em você, porque senão não é política, não é aliança, não é compromisso. Um grupo aqui, nós vamos divergir, tem coisas que eu concordo contigo, tem coisas que eu não vou concordar, a mesma coisa com o Osmir, a mesma coisa com o Muniz, porque é muito simples eu chegar em torno de uma mesa e dizer, olha, desse jeito e pronto. Isso é ruim, essa autossuficiência, esse aspecto centralizador, não. O grande líder, ele ouve todos, capta o que cada um tem de melhor e depois toma uma decisão. Ele faz a discussão dos problemas. Ou então você chega lá e diz, não, então não precisa ter secretário, não precisa ter conselheiro, não precisa ter ninguém, que eu tenho um travesseiro para decidir só. Né? Então, eu não acredito em pessoas que sejam imbuídas dessa autossuficiência, do cidadão que sabe de tudo. Né? Ele chega numa obra de engenharia e um engenheiro passou lá 5 anos na universidade, fez mestrado, fez pós-graduação, estudou,
tem um portfólio de obra muito grande, é um cidadão que nunca fez nada, não, isso aqui está errado, não é desse jeito que eu quero. Então, mas para não fugir do tema, a governadora Maísa, ela está consolidada como candidata, nós gostaríamos de ter o apoio do PL, do prefeito Bocalon, do senador Márcio Bittar, mas se eles tomarem um outro caminho, como diz que vão tomar, e como todo mundo diz que eles já tomaram, ela é candidata do mesmo jeito. Meu amigo Calixto, nós já falamos, vou repetir, que o histórico recente do passado não tem sido positivo para os prefeitos que abandonam seu cargo pela metade. Não tem sido positivo. Mais da metade, né? Que o que, Osmir? Não tem sido positivo os prefeitos, como o Marcos Alexandre, como o Flaviano, que abandonam no meio o seu mandato para ser candidato a governador. Esse histórico não tem sido positivo. Porque Narciso fica assim, olha, imagina se eu for questionar um prefeito dessa situação. Imagina que eu sou jornalista, eu estou no lugar do Muniz. Eu venho para uma mesa de entrevistas dizendo, olha, eu sou candidato a governador e me proponho a melhorar a educação. Eu me proponho, como governador, a melhorar a saúde. Qualquer entrevistador vai dizer assim, mas por que o senhor não melhorou aonde o senhor estava? Ah, porque eu saí. Não foi porque faltou recurso, não foi porque faltou empenho, foi porque eu saí, eu simplesmente... Porque eu tenho uma ambição maior. Então, essas coisas são questionadas e eu vou sempre questionar. Eu vou sempre questionar, porque eu votei no Bocalon. Mas eu Nós vou fazer entramos uma na campanha aqui. do Bocalon por determinação do governador e também porque eu já tive com o Bocalon em outras campanhas de governador, né, de prefeito, mas e também aí soma-se ao direcionamento dado pelo governador. Eu não votei no Bocalon para ele largar a prefeitura com 2/3 de mandato a cumprir. Deixa eu fazer a pergunta que eu não fiz, eu fiz apenas um comentário. Que é o seguinte, o Tancredo Neves dizia que em política a gente tem que estudar as espumas. O que isso significa? No fluxo e refluxo do mar, quando volta, fica as espumas, né? Uhum. Quando termina as espumas, a gente vê o que bichinho que sobrou lá, muitas vezes tira um caranguejinho, tira uma coisa ou outra. Bem, vocês estão estudando as espumas com relação ao segundo nome para o Senado da Aliança? Está havendo um estudo das espumas? Sim, com certeza, com certeza. Nós temos a intenção, nós temos o desejo de ter como parceiro do governador Gladys Cameli na disputa desse tal segundo voto, o senador Márcio Bittar. No entanto, nós esperamos uma reciprocidade do senador, que é o apoio à governadora. Porque não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento o governo apoiar, a estrutura de governo apoiar o senador Márcio Bittar e ele está em outra candidatura. É uma condicional? Isso é uma condição, não é nem uma condicional, isso é uma cláusula obrigatória. Obrigatória, não tem sentido. Como é que você está trabalhando por um senador que está trabalhando contra você? Não tem cabimento isso. Então, é por isso que eu ainda acredito numa aliança com o PP, que o prefeito Bocalon continue exercendo o seu mandato até o final e que o segundo voto seja dado ao senador Márcio Bittar. E ele tem consciência disso, porque seria uma incoerência muito grande achar que o governo, a estrutura de governo, o peso do governo, que a candidatura, que a governadora Maísa Silva vai pedir voto para o Márcio Bittar, ao passo que ele está pedindo voto contra ela. Isso não tem, é uma coisa assim que a gente não precisa, nem discutiria. O óbvio. Ô Calixto, os candidatos a senadores sabem se orientar melhor quando é disputado só uma vaga.
Quando é disputada 2 vagas, como vai ser o caso de 2026, Tem mais candidatos. não, que tem 6 candidatos ao Senado, isso me lembra muito a campanha que eu perdi para o Senado. Nós partíamos da condição que Nabu Júnior estava eleito, e eu, Aloysio Bezerra, Marina Silva e Calume disputando a segunda vaga. Nesta campanha atual, eu não acredito na não eleição do Gladys Cameli. Porque vai ser carismático assim na Casa do Chapéu, como diz lá no Nordeste. Então, Gladys Cameli e nem a Maílza pode demonstrar o interesse pela segunda vaga do Senado, porque os outros aliados também estão disputando. Aí ocorre o seguinte, no caso do Márcio Bittar, no caso de Petecão, que disputam suas reeleições, e na penumbra, observando tudo isso, está Jorge Viana, que está dizendo que se dividam, porque os meus votos já estão garantidos. Aí, ao final, é todo mundo fazendo campanha pro Gladys, né? Porque todo mundo vai pedir voto com ele. Você se lembra que naquela minha campanha existia a chapa Maná, Marina Narciso. Existia a chapa Naná, Nabu e Narciso. Nabu e Narciso. Quer dizer, então, e isso dependia das conveniências de cada um. Eu pedia, voto em qualquer um, mas não voto para Aloysio Bezerra, porque eu achava que estava competindo com ele. E a Aloysio Bezerra dizia a mesma coisa, voto em qualquer um, mas não voto no Narciso. Aí todo mundo desviava para a Marina. Aí a tinha o Marina Nabu e Marina. Silva, esperta e estrategicamente, foi dizendo, então vote em mim. É óbvio. Então, Calixto, eu volto a repetir. Vamos ver se o clima está bom ainda. Não vamos dizer que as agressões já começaram. Não, nem começou. Não começou. De fato, Narciso, você... a população ainda não está, a maioria da população ainda não está contaminada, não está envolvida. Isso é mais ou menos como carnaval. E nem sequer bem informado. Isso é mais ou menos como carnaval. Quando chega em novembro, alguém toca um samba enredo. E todo mundo diz, não, eu não vou para o carnaval não, esse ano eu não vou, porque eu não gosto. Quando chega fevereiro... Aí quando chega em fevereiro, que em toda esquina tem um batuque, em toda esquina tem um tamborim, aí todo mundo se contamina. Isso funciona assim. Né? Por exemplo, nós vivemos num país do futebol. No próximo ano nós temos uma Copa do Mundo. Ninguém está falando em Copa do Mundo, mas deixa chegar abril para você ver a efervescência que esse país... Então é porque o assunto ainda não está... Pelo menos na minha casa só se fala no Flamengo. É filho, não só na sua casa, no hein? Brasil e no mundo inteiro hoje. Mas, Minha casa é dividida entre Flamengo e Botafogo. O que está havendo agora é aquilo que a gente chama de pré-campanha. E ela é fundamental para uma boa campanha. Ninguém vai chegar lá em setembro se não tiver feito o dever de casa agora. Antes. Então, toda campanha, ela só tem resultados, ela só é efetiva, ela só é vitoriosa se ela tiver uma pré-campanha muito bem feita. Muito bem organizada. Bem organizada. Para mim, é mais importante do que a própria campanha, né? Porque o Brasil, a nossa democracia é tão frágil e a população se manipula com tanta facilidade que antes nós tínhamos 90 dias de campanha. Aí alguém lá disse, não pode não, que isso é muito tempo, o povo não, vamos reduzir para 45. Daqui um dia vai ser 30. Nos Estados Unidos, uma campanha demora 11 meses e ninguém acha ruim. Mas por quê? Porque... E aqui, no Brasil, a campanha eleitoral começa no dia da derrota do candidato. Sim, mas oficialmente, oficialmente ela é 45 dias de campanha. Porque mas oficiosamente... não, já começou. Já começou. Já tem gente aí
Tem gente aí discutindo a eleição de 2028. Né? Esse é um grande desafio que nós temos dentro da política. É porque é um fato que eu queria trazer. Em todos os municípios, nós temos as disputas locais. Todos, não, indistintamente. Nós não temos um município e aí que não tem essa disputa local. E um dos papéis que a gente tenta fazer que as pessoas entendam é que essas rusgas, esses arranhões da campanha municipal não podem comprometer o pleito de 2026. Porque se você pegar de Assis Brasil a Marechal Thaumaturgo, você tem grupos locais que divergem no local, no município, mas que apoiam a Maílza. Aí, não, vamos fazer o seguinte, a briga de vocês está adiada para 2028. 2028 é uma outra conversa. Agora nós temos que tratar de 2026 e nós precisamos do apoio, por exemplo, vou citar um exemplo clássico, em Sena Madureira, nós precisamos do apoio do Mazinho e nós precisamos do apoio do prefeito Germa. Um apoio de um não anula o outro. E esse exemplo se reproduz em todos os municípios. Os dois já declararam, aliás, o Mazinho esteve aqui e já declarou. Porque se a gente for discutir em 2026 as brigas que ocorreram agora em 2024, o nosso adversário vai ficar na arquibancada torcendo e aplaudindo. Legal. Nós vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do programa de hoje, recebendo o secretário de Governo, Luiz Calixto. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o secretário Luiz Calixto, secretário de Governo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Vamos aqui registrar a presença do Anderson Correia, da assessoria do secretário Luiz Calixto, e também do nosso amigo cantor e compositor, e agora apresentador da Pândega, o Osmir Neto. Sejam bem-vindos, boa noite, ok? Secretário, o Osmir tem uma pergunta a fazer, mas antes disso, rapidinho, para a gente não perder muito tempo, uma perguntinha aqui. Os deputados querem aumentar de 4 para 5 milhões o valor das emendas individuais. Isso, uma vez aprovado, o orçamento deles lá nas emendas sairia de 96 milhões para 120 milhões de reais. O senhor já deixou bem claro anteontem, na entrevista à imprensa local, aliás, na semana passada, que há espaço para diálogo, para conversa, mas não há espaço orçamentário nem financeiro. O senhor mantém a mesma afirmação? Primeiro que nós estamos sabendo dessa movimentação pela imprensa, né? Não foi oficial ainda? Não, nós não recebemos. É porque eles viajaram na semana passada. Nós não recebemos todos, né? mais o WhatsApp, as ligações. Eu, da minha parte, eu não recebi nenhum comunicado de nenhum dos nossos parlamentares, que, aliás, aqui eu queria fazer um registro, né, do compromisso que eles têm com a governabilidade, do compromisso que eles têm com a governadora Maílza Assis, do bom relacionamento que nós temos com o Poder Legislativo. Com relação a emendas, o que eu tenho a te dizer é que foi aprovada uma emenda constitucional pela Assembleia, determinando que 6,80% da receita tributária líquida é destinada para as emendas parlamentares. Então, isso é um indexador que é aplicado sobre determinado montante. Se esse índice, esse indexador, disser que a emenda é 4.200.000, vai ser 4.200.000. Se esse indexador resultar em emenda de 4.100.000, vai ser 4.100.000. Qualquer coisa que tenha que se fazer, nós teríamos que alterar a Constituição. Então, não é tão simples dizer que, olha, o deputado quer, o governo não quer. Entre o deputado querer e o governo não querer, nós temos uma emenda constitucional que precisa ser alterada. Isso. Então, o que eu falo é isso, olha. Agora, quem conhece o Acre, Muniz... Mas antes disso, procede a informação de que a contraproposta do governo seria um acréscimo de R$133 mil e não apenas 1 milhão. Não é contraproposta, é o resultado de um cálculo. É o resultado. Ô, Calixto,
Mas só que eu queria concluir alguma coisa aqui, não era? É o resultado de um cálculo, né? Isso. Salvo engano, as emendas este ano ficam em torno de 4 milhões e 200, mas não foi um número criado, não foi um número... De acordo com a emenda. É um número calculado de acordo com a emenda constitucional. Entendi. Qualquer coisa que for feita tem que ser alterada, né? Agora, o que eu queria complementar, senhor Muniz, nós vivemos no estado do Acre e temos a obrigação de conhecer. Nós conduzimos um orçamento extremamente apertado, que é comprometido em sua quase totalidade com pagamento de pessoal, que é um compromisso sagrado do governador Gladys Cameli de não atrasar o pagamento, com o pagamento das dívidas, porque pagamento de dívida contraída pelo Estado, você não diz o dia que quer pagar, não, você diz o dia que vai ser debitado na sua conta. Nós temos a manutenção da máquina pública, né? Porque o pronto-socorro ele precisa ter médicos, ele precisa ter medicamentos, ele precisa ter esparadrapo, ele precisa ter material de limpeza. Então, o orçamento do Estado é muito apertado. Qualquer modificação que tenha que se fazer no orçamento tem que ser muito bem discutida, porque a questão não é apenas mudar o orçamento, é se você vai ter condições de cumprir. Né? Eu, por exemplo, eu gostaria de sair comprando tudo que eu encontrasse pela frente, mas eu tenho que ver que o meu salário, as minhas rendas não são compatíveis com aquilo. Então, diálogo com a Assembleia nós sempre teremos. Aliás, esse é o nosso maior capital, o nosso maior patrimônio, é o diálogo salutar com a Assembleia Legislativa. Nós nunca tivemos problemas com a Assembleia. Né? Então, quando essa demanda chegar oficialmente, nós vamos discutir. Mas sabendo que entre essas vontades existe uma emenda constitucional que precisa ser alterada ou não. E para se alterar uma emenda constitucional, não é como se troca de camisa. Isso O Narciso parece que quer fazer um ligeiro comentário antes de eu fazer a pergunta. Não, faça a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta muito bem. Oportuníssima para fazer. Nós temos falado agora em governo, nós temos falado agora em Senado, mas estamos deixando de falar na mais preocupante situação, do meu ponto de vista, que vem em 2026, que é a eleição para deputado federal e eleição para deputado estadual. A regra mudou. Antigamente, por exemplo, o PCdoB se aliava ao PT, né? Aí fazia um parlamentar. Hoje sozinho não faz parlamentar nenhum, o PCdoB. Embora eles tenham uma delegação, né, a nível de Brasília. Eu estou vendo muitos partidos políticos aí, até estive examinando, assim, quase de um por um, onde eles têm dificuldade de montar, quer para deputado federal, chapa, quer para deputado estadual. Ora, você me falou que a Maílza conta com vários partidos que vão apoiá-la. Eu pergunto o seguinte: tem alguém, fora os dirigentes partidários do governo, que está fazendo essa ajuda para dar pelo menos uma esperança a esses partidos e fazer um deputado estadual, um federal? Nós temos... Porque o PP, por exemplo, ele está tranquilo. O partido da Maílza está tranquilo. E este mais partido, vou dar um exemplo. O PSDB, que tem alguns nomes, somado não formam. Hoje não forma um deputado federal, não faz um deputado federal. Não acredito. Mas, Osmir, tanto você quanto o Narciso têm experiência suficiente, porque tanto fizeram política na época das coligações, que encerravam no outro dia da eleição, Isso. como agora na federação, que tem a validade do mandato. Eu tenho falado com os deputados, aliás, tenho um bom relacionamento com ele. Eu acho que o bom relacionamento que eu mantenho com todos os parlamentares é da minha franqueza de não criar facilidades onde elas não existem. Nós não temos uma prateleira lotada de candidatos para que você possa formar todas as chapas. A partir de março, com a abertura da janela partidária, essas acomodações elas serão feitas naturalmente. Porque você fala, por exemplo, do PSDB. O PSDB hoje tem, dentro dos seus quadros,
o deputado Pedro Longo, que é um deputado extremamente qualificado e articulado, que está trabalhando sua candidatura de deputado federal. Nós temos o professor Minoro, que tem a história, né, candidato ao Senado, candidato ao prefeito, tirou 19 mil votos para deputado federal, sim, também no PSDB. Nós temos a doutora Wanda Milani, com toda a história, né, com a firmeza dela também dentro do PSDB. O que é que vai acontecer? Como não é possível mais coligação, aqueles partidos que não tiverem candidatos suficientes, eles vão ser atraídos por quem tem. Então, aquele candidato de um partido, eu não quero citar nomes, do partido tal, que só tem um candidato, ele obrigatoriamente vai ter que sair para vir para cá. Né? E aí essas chapas vão se formar. A nossa estratégia é formar 2 grandes chapas, né? E também... É isso que eu queria ouvir. Também nós temos uma intenção, né, dentro do possível, dentro de todo o processo assim, de honestidade, de contribuir com todos os nossos aliados na formação de chapas, sabendo que nós não vamos poder fazer em todos, porque não há candidatos disponíveis. Você conhece todo mundo da política, o Narciso conhece todo mundo da política, eu conheço quase todo mundo da política. Nós não temos, assim, são os mesmos, não tem nomes novos. E aí tem um fator preponderante, a direção nacional desses partidos. Elas serão as peças mais importantes. Por quê? Porque antes, cada um cuidava de si, né? Cada candidato cuidava de si. Hoje em dia, um partido, ele pergunta assim, qual o tamanho do seu fundo partidário para ir para lá? Qual o tamanho do valor do seu... Então, você pega um partido com um fundo partidário bom, né? E aí ele chama e diz, olha, você vai que eu vou lhe dar o teto. O Calixto, eu não tenho mais tempo de vida E é isso. para esperar Ah, sim. a consolidação da nossa democracia. Não tenho. Um país que abre legalmente o que você agora lembrou, uma janela partidária para o sujeito trocar de partido. É a data certa para atrair, né? Levando o mandato, esse país, essa democracia precisa criar vergonha na cara. Não. Nos Estados Unidos, não existe nem lei sobre fidelidade partidária. Existe uma cultura. Se você perguntar a um republicano porque ele é republicano, ele vai dizer porque meu pai foi, porque meu avô foi, meu bisavô foi, eu sou e meu filho é. Aqui no Brasil, e eu sou obrigado a citar o nome dessas 2 pessoas. E até porque uma delas eu considero um sujeito absolutamente inteligente, chamado Ciro Gomes, em quem já votei 2 vezes para presidente da República. E quando eu vejo esse cara ter pertencido a 10 partidos políticos distintos, eu não posso mais me enganar. Mas, Narciso, é o seguinte... Você... Minuto. E depois, um país que legaliza a corrupção. Legaliza a corrupção. Escancara a corrupção. Que é um país sério. O seu parlamento não participa da elaboração dos orçamentos públicos. Ele aprova ou desaprova e, após aprovado, fiscaliza. Aqui no nosso país, cada deputado federal no nosso país, e tem 80 deles já pendurados aí na justiça, por desvio de verbas das emendas parlamentares. Emendas parlamentares, quando já atingiu até o nosso estado e já chegou a alguns municípios, esta roubalheira tem que ter fim. Quem determina um orçamento público ou é o presidente, ou o governador, ou os prefeitos. Hoje já tem município no Brasil
cuja Câmara municipais já tem um percentual de emendas para determinar. Narciso, é assim, olha, o Brasil, dizem, né, que a mãe de todas as reformas seria a reforma política, mas ela é muito difícil de realizar, porque como é que você consegue formar consenso dentro de um Congresso que tem 40 partidos funcionando? Nunca vai conseguir. Aí fizeram assim, não, vamos estabelecer a cláusula de barreira. Foi o momento que nós estivemos mais próximo de uma reforma política. Aí alguém entrou na justiça, né, dizendo, não, mas vamos pegar a história do PCdoB, que nunca teve voto, mas tem que sobreviver politicamente. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Então, aí quebrou. Aí que se a gente tivesse aqui 5 ou 6 partidos, a gente não passava por esses problemas. Com relação a fundo partidário, no mensalão descobriram que as empresas financiavam os deputados, né, nas campanhas. Aí disse, não, vamos acabar com o financiamento privado, agora vamos fazer do orçamento público. Vamos dar dinheiro público. Hoje o maior problema da renovação de uma bancada federal é exatamente o fundo partidário, porque só vem fundo para quem tem mandato. O dinheiro fica na mão dele. E fica na mão dele. Quem é novista na entrada não vai. Aí a questão criar a situação da fidelidade partidária, né? Que é o normal, você se elege para um partido, conclui o mandato de um partido. Até na Bolívia, que a gente não tem assim como um bom exemplo de democracia, se um parlamentar trocar de partido, nunca mais ele ganha. Nunca mais ele ganha. Aonde? Na Bolívia. Mas no Brasil, você citou o exemplo do Ciro Gomes, que ele andou por 10 partidos, né? Andou por 10 partidos. Aí ele disse, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos criar uma janela. Né? Ou seja, eu passo 3 anos e 9 meses sem trair, faltando 9 meses eu posso trair. Acabou a coligação, que foi uma situação boa. Eu disse, não, mas vamos fazer o seguinte, precisa sobreviver, vamos criar a federação. Que é a mesma coisa. Então, isso aí... você disse que não terá vida, né? Mas, Narciso, quem não terá vida é a democracia brasileira. Mas Calixto disse que não teria solução. Eu acho que tem. Agora, eu não sei se nós somos parlamentares com condições de fazer isso, claro. Porque hoje mesmo está tramitando no Congresso o voto distrital, que é o início. Com voto distrital, pode ser que amanhã venha o parlamentarismo, que é o sistema ideal. É o sistema ideal vigente em toda a Europa. O presidencialismo deu certo e ainda com alguns arranhões nos Estados Unidos. Nos demais países não está dando certo o presidencialismo. Se você coloca o parlamentarismo com voto distrital misto ou puro, que precisa esclarecer a opinião. Eu me lembro que, na Constituinte, Calixto, a tendência era do parlamentarismo. Não é isso, Narciso? Doutor Ulisses era a favor. O líder do PMDB, que sozinho fazia a Constituição, era a favor. Mas, por desentendimento com o governador Orestes Quercia em São Paulo, acabaram rompendo essa questão do parlamentarismo. Porque o parlamento... Aí marcaram um plebiscito. Não deu tempo de a gente explicar à população brasileira as vantagens do parlamentarismo. Porque o cara dizia o seguinte, não, eu quero votar no meu presidente, como se não votasse. Ele nem sabia que no parlamentarismo se vota para presidente. Agora, mas o que acontece? Hoje, Osmir, nós vivemos um parlamentarismo orçamentário. Porque com as emendas. O presidente da Câmara, ele tinha à sua disposição de verbas para alocar onde bem entendesse, cerca de 25 bilhões de reais, mais do que o próprio presidente da República. Porque o orçamento da presidência da República é engessado, né? É para pagar isso, pagar dívida. Então, nós vivemos um parlamentarismo orçamentário, que está sendo um pouco revestido por conta dessa atuação do STF. Sim. De exigir plano de trabalho para as emendas, né? Porque antes inventaram a emenda PIX. E secreta, emenda secreta. A emenda PIX era tão rápida PIX.
Osmir. que criaram até o nome. Até o nome associado à rapidez da movimentação Estamos bancária. chegando ao final do programa hoje. Mas, é assim, olha, é um tema que merece ser discutido, mas infelizmente a Câmara Federal e o Senado não discutirão esses problemas porque afeta os mandatos dos que estão exercendo. Sim, claro. O deputado vai votar contra a reeleição dele. Né? Você participou, eu assisti, eu não era parlamentar, quando você tinha na Assembleia 24 deputados, era 12 do PDS e 12 do MDB. E quando uma bancada fechava a questão, estava fechada a questão. Hoje em dia, você pega uma Câmara Federal, que tem 40 partidos, o presidente tem que conversar com cada um, né? Com cada um, e aí chega essa balbúrdia partidária que nós não vamos, nunca conseguir superar, né? E a cada dia cria mais partido. Agora criaram como é o nome? É o Missão. Missão. Novo? Novo. É o do Missão. Kim Kataguari. Missão. Ele criou um partido E pra vai ele. ter candidato a presidente da Filho, República. você não quer que eu volte. Criaram Missão, mas e outra, lá no TSE tramita dezenas de pedidos de informação. Vocês não querem que eu volte. Só para as considerações finais, doutor. Acabou. Calixto. Eu e Osmir, nós tivemos a honra de, na Constituinte, termos um colega, um cidadão chamado Roberto Campos. Eu também tive a honra, graças. Só para você ter uma ideia, e pela singularidade de Roberto Campos, aquele tempo ele era o único sobrevivente de quem assinou o acordo de Bretton Woods. Aí, certa vez... Mas depois tu explica o Bretton Woods, nós estamos falando. Não. Bretton Woods é o acordo que criou o Banco Mundial, que criou a UNO, que criou todas essas organizações multilaterais. Ótimo. Eu assisti o pronunciamento de Roberto Campos, quando ele tinha sido senador pelo Mato Grosso e deputado federal por São Paulo. Aí ele abandona a política. Aí o jornalista pergunta: por que é que o senhor abandonou a política? E eu vou repetir aqui nos termos que ele respondeu. Ele disse: porque a política, olha que expressão, foi a amante que eu mais amei e a que mais me corneou. Então, Calixto, a reforma que esse Brasil precisa é a reforma político-partidária. Porque enquanto os governadores, prefeitos e presidente da República precisar comprar o voto dos seus parlamentares com as tais emendas parlamentares, a nossa democracia caminha inexoravelmente para o brejo. Osmir, suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Bem, eu só quero agradecer aqui a presença do nosso secretário, eu sei que ele é muito atarefado, dizer que aqui estamos sempre às ordens de qualquer membro do governo, da oposição, que queira vir aqui expressar suas ideias. E você, Calixto, me surpreendeu. A assessoria que você vem prestando, eu dizia sempre, é um dos melhores assessores que o governo pode ter na área política, porque conhece a realidade do Estado mais do que alguns que estão lá, próximos da vice, além de conhecer as pessoas, que isso é importante. Claro. Porque na política tem bons e maus caráteres. Ele sabe distinguir uma coisa de outra. Por quê? Porque desde jovem, que ele participava pelo MDB, Verdade. né? Desde jovem, bem jovem, ele participava dessa realidade política do Estado. Foi um prazer te rever. Doutor Narciso. Só agradecer sua presença. Obrigado. E dizer, Calixto,
por último, por derradeiro, ninguém no Acre teve a oportunidade de ser um dos elementos mais próximos do governador Gladys Camili. Porque eu fui do tio dele governador e sou um dos poucos amigos íntimos do pai dele. E aqui estou dizendo e desafiando que diga o contrário. E quando, no início do primeiro mandato de governador do Gladys, que ele pretendeu formar um chamado conselho político, que existia 5 elementos foram citados, e coincidência nesse conselho constava o nome do Osmir e o seu. E Gladys não me desmente. Ele não tem a ousadia de desmentir. E eu recomendei. Disse, governador, se é por conhecimento político, esses 2 nomes, aí estava o seu e o de Osmir, eu recomendei. Obrigado, Narciso. Foi um prazer conversar contigo, secretário. Parabéns. Você já é um dos Muniz, destaques desse time vencedor do governador. Obrigado Okay? pelo espaço. É um prazer sempre renovado, né? Conversar com o Narciso, com o Osmir. Conheço de longas datas, né? Votei no Osmir em 90 para governador, militava no MDB. Narciso eu conheci bem antes, lá em Tarauacá, ele candidato a deputado federal, né? Pessoas que conhecem, que viveram a história da política do Acre, e não se escreve nada da política do Acre sem ouvir o Narciso e o Osmir. Eu queria só, finalmente, pedir a vocês que me desrotulassem, né? Eu tento contribuir com o governador Gladys, sou extremamente fiel a ele, mas a minha fidelidade não significa subserviência. Claro. Eu, quando tenho que falar para ele, falo, evidentemente, que você tem modos, né? Eu não sou daqueles que assessoram querendo tomar o lugar do assessorado, que esse é o grande mal de quem... Quer dizer que você segue Maquiavel? Eu dou minha opinião, justifico, defendo, mas a decisão é do governador. Eu nunca chego para a governadora Maísa Cid e diz, olha, faça assim. Não. Eu digo assim, eu tenho essa opinião sobre isso. Você discorda com elegância. Aí, se ela disser que vai seguir, ótimo. Se não seguir, eu não fico ligando para ela, nem fico aborrecido porque não cumpriu. Mas eu queria que vocês me desrotulassem que eu não tenho poder nenhum, eu sou um contribuinte desse governo. Porque o grande mal da política é rotular, né? Na época do PT, me chamavam de neoliberal. Nos tempos de Bolsonaro, alguns me chamam de comunista, né? E depois, então, a gente tem que parar com essas rotulações e eu prefiro o rótulo de uma pessoa democrata, que ouve, que sabe que conviver na divergência, que sabe conviver na diversidade, né? E quero, por fim, agradecer novamente ao espaço. Aqui, se a gente passasse o ano todo falando, não faltava assunto, né? Mas é isso, Muniz. Muito obrigado, Narciso, muito obrigado, Osmir, muito obrigado. Já que estamos em dezembro, Feliz Natal e próspero ano novo. Para vocês também. Sucesso. E a você que esteve conosco, também muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima segunda-feira. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Valeu.